dia, irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma aula do EBD para vocês. Hoje com o tema o caráter, a marca do cristão. Qual que é o caráter cristão? Quais são as características, que a gente precisa ter? Quando nós falamos a pessoa tem caráter, eu quero dizer que ela tem um bom caráter. E às vezes eu vou me referir a alguma pessoa, ou pensar a respeito de uma pessoa, a pessoa é má caráter, ela tem um mau caráter, ela age de forma diferente. Nós queremos estudar sobre isso hoje, Que tipo de caráter que você tem? Vamos descobrir que nós temos, o caráter é a característica e personalidade de cada um independente. Nós vamos ter qualidades de bom caráter e qualidades do mau caráter. Precisamos pesar as duas coisas e saber onde é que nós nos encontramos. E fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Então, convido você a estudar comigo nessa manhã. Vamos então começar a estudar nessa manhã sobre o caráter do cristão. Queria convidar você a ler um texto em Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, onde Salomão traz versículos que só o único versículo já fala muito pra gente, edifica a nossa vida. E eu separei um aqui que traz muitas coisas a respeito do que nós queremos falar hoje. Não vamos estar todos concentrados aqui nesse texto, mas queria ler com vocês Provérbios 26. Convidar você a abrir aí e ler com vocês Provérbios 26, que vai falar um pouco sobre essa situação do caráter. Vamos lá. Como a neve no verão é como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos, das pessoas às vezes de mau caráter. Não respondas aos insensatos segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Parece até uma contradição, Eu respondo ou não respondo? Mas eu dou uma resposta de sabedoria para ele em determinado momento, no segundo, mas no primeiro diz para mim não responder de acordo, sendo insensato também. Não vou responder o insensato, sendo insensato também. Versículo 6. Os pés corta e o dano sofre, quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como o galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que se assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso, um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, como um louco que lança fogo, flechas e mortes. Assim é o próximo que engana o seu próximo. Assim é um homem que engana o seu próximo. E diz, fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso, para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Amém. Até aqui.
Muito bem. Aqui falou várias vezes sobre o insensato, né? Sobre o tolo. E o que é o caráter de uma pessoa? É justamente as particularidades, né? Do que a pessoa faz, das suas atitudes, o modo de ser, o modo de agir, a sua índole, a sua natureza, o seu temperamento. E muitos disso são coisas que nós podemos controlar. Nós podemos escolher o que fazer. E vamos ver aqui, daqui a pouco, listar algumas dessas coisas. Para que, se eu estiver fazendo tal coisa e sabendo que é errado, eu possa mudar o meu procedimento. Nós sabemos que são bons conselhos, maus conselhos, boas atitudes, más atitudes. Nós sabemos isso. Temos esse senso de julgamento. A nossa consciência ela é capaz de trazer esse entendimento para a nossa vida. Mas muitas vezes nós tentamos e não conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. E o discernimento é uma coisa que devemos pedir a Deus para poder escolher o bom caminho, para ter a boa escolha, escolher o que é certo em detrimento do que é errado. Algo interessante que precisamos falar é que tudo isso é um conjunto de qualidades de um indivíduo. O caráter dele é um conjunto de qualidades. Então nós temos as boas e as más. Eu tenho boas qualidades, mas eu tenho más também. O que é esse conjunto, então, que precisa ser tratado? É que a pessoa que tem um bom caráter, ela tem mais qualidades boas, né, do que qualidades ruins. Um pequeno exemplo assim, a pessoa que se ira com facilidade, ou a pessoa que não tem domínio próprio, ela precisa trabalhar isso na vida dela. Porque se ela não tem domínio próprio, o que ela vai fazer? Ela vai explodir, ela vai brigar, ela vai perder a razão, ela vai falar fora da hora, fora do tempo, ela vai agir de uma forma intempestuosa e isso vai trazer consequências para ela. É uma má qualidade? Sim. Você não ter domínio próprio é uma má qualidade. Você não ter, ser temperado, falar na hora certa. É uma má qualidade. É uma má característica. E para se ter um bom caráter, né, eu mesmo dizer que as pessoas têm um conjunto de qualidades superiores às más qualidades que nós temos. Mas nós temos as duas. Vamos listar então algumas e faça você aí uma autoanálise. Olhe para você mesmo e pense, eu tenho essa qualidade, ou vamos tratar em qualidade e defeito, né? Ou eu tenho essa boa qualidade ou essa má qualidade, vamos falar qualidade e defeito. E tenho dificuldades às vezes de enxergar isso na minha vida. Se você pensar assim, não, eu tenho dificuldade de enxergar, você pode pedir ajuda a alguém para poder falar com você, olha, realmente você tem essa qualidade, ou você tem esse defeito, né? Ou você tem essa qualidade mesmo, que é a parte boa, isso aqui é bom em você. As coisas boas a gente percebe, as coisas ruins somos difíceis de nós mesmos nos condenarmos. Se realmente você quiser também descobrir, outra coisa que você pode fazer é prestar atenção na reação das pessoas à sua volta. As pessoas, como é que elas reagem quando você toma determinada atitude? Você tem a pessoa ficou feliz, contente? A pessoa continua sua amiga? Ou ela continua trabalhando contigo da mesma forma, lidando do mesmo jeito? Ela está tratando um pouquinho diferente. Pode ser um defeito da pessoa, mas pode ser um defeito seu. Pode ser uma forma de você falar, uma forma de você agir. Pode ser como você falou determinada coisa, como você agiu diante de uma pressão, de uma situação. E a reação da pessoa vai te dar também esse feedback de que qualidade que você precisa melhorar ou tratar. E esse interagir com as pessoas é muito importante, porque depois de uma determinada idade, quando você está pequeno, é só em casa, né? Depois você cresce, você vai começar a interagir com as pessoas, fora do seu ambiente familiar. Antes de estar também, nós precisamos entender que o caráter é fruto e consequência do que você aprendeu na família, com os amigos, na escola, no trabalho, na vizinhança, né? No seu círculo de amizade. Ele é fruto, ele é consequência disso. Você tem boas qualidades ou más qualidades de acordo com aquilo que você aprendeu. O primeiro que influencia você é a família.
É onde você nasceu, onde você é criado. E você vai receber esse tipo de herança. Do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos tios, das tias, de algum parente próximo, do avô. Essa é a herança que nós recebemos de um caráter, das qualidades. Porque nós podemos ver eles fazendo algumas coisas boas, nós vamos querer praticar. Nós podemos ver eles fazendo as coisas más, vamos querer praticar também. Ou pelo menos vamos entender que podemos fazer e tomar tal atitude. E às vezes são más qualidades. Então, primeiro vai começar pela família e você vai replicar o caráter de seus familiares. E em determinado momento da sua vida, quando você tomar entendimento, tomar um discernimento, e você começar a pensar por si mesmo, você vai olhar para essas qualidades, ou você vai perceber que você está sendo um pouco falso em alguma situação, e a pessoa que você está interagindo vai falar isso contigo, você vai perceber, poxa, eu lá em casa eu faço assim, ninguém reclama, eu faço aqui fora, reclama. Aí você vai perceber. E que com interagindo com as pessoas, você vai perceber que aquilo não é uma boa atitude. E você então vai poder, a partir desse momento, fazer uma escolha. Eu vou continuar agindo desse jeito? Ou não? É uma escolha sua. O caráter, a qualidade, as boas qualidades, né? Os defeitos, é você que vai mudar na sua vida. Claro que quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia nos traz muitas informações, muitos caminhos, muitas orientações a respeito do que nós devemos fazer e do que não devemos. O velho homem, né? A velha natureza nossa é pecaminosa. Ela é mentirosa, ela é desonesta, ela é de falar mentiras, ela é de se esconder, ela é de preservar a si mesma a todo custo, de qualquer tipo de dor, sofrimento ou sentimentos desagradáveis. É a natureza humana. A partir de Jesus, nós entendemos de uma forma diferente. A partir de Jesus, o nosso caráter, as qualidades que nós devemos cultivar são outras, né? Nós temos uma lista lá em Gálatas 5 que nós vamos ler ela mais daqui a pouco, para as coisas que nós podemos cultivar também. Mas, dado o texto aqui que nós lemos, eu queria então começar com essa lista aqui agora em Provérbios, né? Que é um livro que é muito bom. Se você tem oportunidade, de vez em quando, abra Provérbios lá, leia um capítulo, leia 2, 3 versículos, encontre um versículo ali que vai falar ao seu coração. Eu guardo no meu coração de muitos anos, né? E ele encaixa bem aqui, até nesse texto, que é Provérbios 22, 6. Você sabe o que diz Provérbios 22, 6? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for grande, não se desviará dele. Isso é uma verdade bíblica e universal. Não importa se o caminho que você está ensinando é um caminho para Jesus ou não, mas tudo que você ensinar para a criança, ela nunca vai se desviar daquele caminho, ela vai aprender a seguir aquele caminho ali. Se você ensinar um caminho ruim, errado, ela vai aprender. A única maneira de salvação que existe, ou uma ideia de poder transformar ela, é através de Jesus. E quando nós o aceitamos, ele transforma a nossa vida e nos dá um novo parâmetro. Nós deixamos de seguir a nossa velha natureza e começamos a seguir uma nova natureza, a natureza de Jesus, com outro enfoque na nossa vida. Aí a gente pode, então, mudar isso. Vamos lá, a lista que nós fizemos aqui. Primeiro, vou fazer aqui, eu anotei 5 e anotei 4. Mas qualidades, defeitos e 5 qualidades. 5 defeitos e 4 qualidades eu anotei aqui. Vamos lá. Provérbios 26, 28. Falar mentiras. Versículo 28 aqui. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Nós sabemos do estrago que as mentiras podem fazer. E a língua falsa, a língua mentirosa, ela aborrece as pessoas. Você pode falar uma mentira hoje, pode se safar amanhã, pode passar mais um dia, pode passar mais um tempo, e você conta uma outra situação. Ouviu dizer que mentira tem perna curta? Por quê? Se você viver falando mentiras, ou de vez em quando está falando mentiras, quando descobrirem que o que você está falando é mentira, para você reverter essa qualidade, é muito difícil. Porque a pessoa sempre vai ficar com o pé atrás, desconfiado, porque você traiu a confiança dela. Então, uma má qualidade, uma característica ruim, um defeito, é falar mentiras, ter uma língua falsa. E a palavra aqui diz, aborrece a quem feriu. Ela vai ferir alguma pessoa. Você contou uma mentira? Não,
Ninguém vai se prejudicar com isso não, só a mim, eu que estou fazendo isso. A pessoa entendendo que você não está sendo honesta com ela, em determinadas situações, independente do que seja, se ela foi prejudicada ou não, ela vai se aborrecer com isso. Segunda, ser preguiçoso. Provérbios 26, 14, 15. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. A característica, né, de uma pessoa preguiçosa é preguiçosa em todas as coisas, né? É preguiçosa em servir a Deus, é preguiçosa em servir ao próximo, é preguiçosa em se manter atualizado, é preguiçosa em manter a sua atitude diária de conhecimento, crescimento, de leitura, às vezes de oração, todas as coisas que a Bíblia nos aconselha a fazer. A gente acaba sendo preguiçoso nisso também. Se somos preguiçosos em outras coisas. Tem pessoas que gostam de acordar tarde. Eu não acho que a pessoa seja preguiçosa não, mas pode ser um indício. Tem pessoas que precisam fazer as coisas e têm um compromisso, uma responsabilidade. Ah, não, depois eu faço. Ah, não, agora eu não estou com vontade. Ah, não, eu posso fazer isso amanhã. Realmente, podemos, temos tempo, mas tudo que tiver à mão, acho que é Colossenses que diz, né? Faça como se fosse para o Senhor. E Ele vai ficar esperando que você tenha desejo, vontade de fazer? Não, tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem que esperar nada, não tem que ficar com preguiça, não tem que ficar protelando, dando desculpa. Eu lido com algumas pessoas e às vezes você vai falar com ela, pedir alguma coisa, a única coisa que ela sabe te dar, não, eu estou fazendo tal coisa e já vou fazer isso aí. É desculpa. E isso às vezes está incluído dentro de uma preguiça ali, de uma coisa de não querer fazer. E é muito ruim. Aqui, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. A porta se revolve no seu gonzo só para frente e para trás, mas não sai do lugar. Uma situação que só vai e volta, mas não faz mais nada além daquilo ali. Então a pessoa fica dando desculpas e volta para o seu lugar e fica quieto. Então, a preguiça é uma marca de uma pessoa que tem um defeito no caráter, que pode ter sido aprendido em casa, com desculpas dentro da casa, com o pai dando para a mãe dando para o pai, os filhos dando para os pais dando para os filhos, com a familiar, com o local onde vive, e aí você vai trabalhar, uma pessoa preguiçosa. Quem que contrata a pessoa preguiçosa? Assim que o patrão descobrir que você é preguiçoso, olho da rua. Conheci uma pessoa que trabalhou há muitos anos num banco, eu acho que era Bradesco, e eu acho que essa política, né, era dessa região do Brasil que tinha Banco Bradesco. E ele falou que o chefe dele dizia isso, ou era não posso dizer que era do Bradesco isso, mas não sei, tenho certeza não. Tem que perguntar a ela, que faz muito tempo que ela me disse isso. Ela diz assim, não falte ao trabalho. Talvez o seu patrão perceba que a sua falta não faz falta ao trabalho. E aí, se não faz falta, então demite, não preciso dele aqui. Mas se for por uma causa justa, amém, né? Tranquilo, não há problema nenhum, isso aí é uma coisa. Mas você vai ver que você é preguiçosa se você está fazendo corpo mole em algumas situações, e em tudo na vida, né? Você vai ter essas dificuldades. Terceiro, iracundo, versículo 26. Ainda que o ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Ainda que o ódio se encobre com engano, a pessoa que é iracunda, que vive irada, né? O ódio às vezes está no seu coração, a pessoa que é aborrecida, tudo que fala tem um negócio contra para falar, tem uma palavra pejorativa para dizer, tem um jeito de agir diferente. E isso pode ser com uma pessoa, pode ser dentro do seu lar, às vezes com seu filho, que por ser preguiçoso, aí você se torna uma pessoa iracunda com ele em determinados momentos porque só reclama, né? Pode ser no trabalho, com um chefe que você não gosta, se você é patrão com um empregado que você não gosta, você sempre age daquela forma, né? Isso não é bom. Ainda que o seu ódio se encobre com engano,
a sua malícia se descobrirá publicamente. As pessoas vão perceber que você é desse jeito. E a gente torna-se uma pessoa, às vezes, amarga, né? O iracundo é uma pessoa amarga, uma pessoa que tem dificuldades de lidar com um e com o outro, e tudo que vai fazer reclamação daqui, reclamação dali. Isso também não é bom, é uma má qualidade, é um defeito, né? Que atrapalha o nosso caráter, que não é um caráter do cristão desse jeito. Enganador. O quarto que eu botei na lista, Provérbios 26, versículo 18 e 19. Como louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Eu tenho uma certa dificuldade eu não sou uma pessoa que faço brincadeiras com os outros. Não sei, é um pouco do meu temperamento. Eu sei qual é o meu temperamento. Existem 4 tipos. O meu é fleumático. Então, o fleumático é uma pessoa introvertida, é uma pessoa que é muito pensativa, pensa 2 vezes em tudo antes de fazer, consegue analisar as coisas friamente. Tem algumas características dessa que às vezes você pode pensar que é boa, mas não é em determinado momento, porque a minha interação com as pessoas é um pouco difícil numa situação. Então, questão de brincadeira eu não faço. Uma vez nós fizemos uma brincadeira, os irmãos podem lembrar, né? Com Emerson, presbítero Emerson. Eu combinei com ele antes do culto, eu ia pregar e falei, Emerson, eu queria a minha introdução chamar a atenção de alguém. Podia ser você atrasar um pouco o culto e a gente, a hora que eu subir, eu falar isso, a ideia era que as pessoas sentissem, opa, o que aconteceu? As pessoas se posicionassem ou do lado do Emerson, do meu, porque eu estava chamando a atenção dele publicamente. Fizemos isso no culto, combinei com o Emerson, fizemos. O pastor Waldenberg estava de férias e ele chegou no dia, estava sentado lá. Ele depois falou assim comigo, olha, eu quase que eu subi lá no púlpito. Porque quando eu subi lá, eu falei, Emerson, olha a hora que você está me passando, eu para me poder pregar, isso e aquilo. Mas eu não sou uma pessoa de fazer brincadeiras. Então todo mundo acreditou muito na minha palavra. E aí eu falei assim, não, irmão, não havíamos combinado, eu pedi ao Emerson que fizesse isso, que eu quero trabalhar com vocês. Qual o sentimento que está no coração de vocês quando vocês ouvem isso? É de ira? É de ódio? É de revolta? É de tomar partido para uma pessoa e outra? E o trabalho ali na época, o texto na época, a palavra na época, era para a gente poder pesar as coisas antes e entender e poder ouvir os 2 lados da questão antes de você se posicionar. Mas porque eu não sou de brincadeira, aquilo surtiu um efeito forte. E as pessoas, depois de um tempo, ainda não conseguiram entender. Alguns não entendiam o que havia feito. Eu tive que me desculpar diante da igreja. Irmãos, aquele dia foi brincadeira, Emerson, nós somos irmãos, nós havíamos combinado isso, né? Então, às vezes, algum tipo de brincadeira, quando você se torna uma pessoa enganadora, que faz aquilo, mas você não é daquele jeito, a pessoa também vai acabar descobrindo isso e não vai ficar nem um pouco satisfeita com você. Por eu não ser uma pessoa de muito brincadeira, as pessoas acharam que eu estava fazendo verdade, mas eu estava enganando as pessoas. Era uma forma de enganar as pessoas, porque eu estava fazendo combinei com o Emerson, irmão, vamos fazer isso aqui para poder explorar esse ponto de vista agora para a pregação. E acabou que alguns tomaram isso por verdade. Num primeiro momento era o que eu queria, para estimulá-los a sentirem uma aversão a alguma situação, mas depois não. Então, quem engana o seu próximo, né, e diz, fiz isso por brincadeira, é como um louco que lança fogo, flechas e morte. Se você engana a pessoa e fala que foi por brincadeira, se você é uma pessoa que faz ou brinca com algumas coisas que são sérias, você vai perder o crédito. A pessoa vai olhar para você e ela fala, pô, isso realmente aconteceu. Ah, não, esse cara aí não dá para acreditar em tudo que ele fala, não. Você deve conhecer pessoas assim, né? Pessoas que você fala, não dá para dar 100% de crédito ali, não, porque não é muito honesto, né? Então a gente acaba... e a ideia de enganador aqui não é só como se fosse você estar falando uma coisa que não é verdade, que eu falo mentiras, né? É você enganar para poder levar algum tipo de vantagem, de suplantar a pessoa e falar assim, eu comprei isso aqui, me custou 20 reais. E aí você ter comprado aquilo por 2, não, eu comprei 20, isso foi muito caro, então tá, não, eu te faço aí por 18 reais, porque me custou 20, mas eu vou fazer um agrado para você, vou te deixar aqui, eu já usei um pouquinho,
e vender para a pessoa. Depois a pessoa descobrir que é 2, que o valor real é 2. Para que está enganando o outro? Né? De uma forma totalmente errada. Lembrei aqui agora de Ananias e Safira tentando enganar os discípulos, e todos os dois vieram a morrer pela palavra de Pedro, né? Que eles vieram diante de Pedro. Pedro? Sim, acho que Pedro. E ele perguntou, por quanto vocês venderam o campo? Não, vendi por tanto, estou dando oferta aqui. Não tinham feito isso, estavam enganando. Depois veio Safira, a mesma coisa. Então isso é uma questão de um defeito, né? Um mau caráter. O último da lista aqui que eu listei dos 5 do mau caráter, não, uma qualidade é maldizente. Provérbios 26, verso 20 e o 21. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rixas. Então, se não tiver lenha para o fogo, se não tiver lenha, o fogo apaga. E se não tiver maldizente, a contenda cessa. Se tiver maldizente, se você for maldizente, o que vai acontecer? Vai haver contendas. Maldizente é aquela pessoa que fala mal dos outros sem saber se é verdade, sem apurar os fatos. Não ouve os dois lados da questão. O contencioso, assim o homem contencioso para acender rixas. Ele cria contendas, né? Não o nosso bairro aí, mas ele cria desavenças. É aquele que tem prazer ou procura, né, fazer isso. Então é uma pessoa com uma má qualidade, um mau caráter, uma qualidade do mau caráter, ser maldizente, falar mal dos outros sem saber e ter certeza do que está falando, mesmo que seja verdade uma situação. Não devemos estar levando notícias más a respeito das pessoas, antes orar por elas, antes aconselhar, mesmo que aquilo tenha acontecido. Se você transmite, mesmo que seja uma verdade, mas está falando mal da pessoa, está trazendo uma notícia ruim, você está propagando o mal, aquela situação, e aí a pessoa se torna alguém que as pessoas não querem estar juntas. Então o maldizente, né, ou ele traz rixas, traz brigas, traz contendas, desavenças, porque, quem te falou isso aqui a meu respeito? Mesmo sendo verdade, imaginem isso, a pessoa praticou uma atitude lá totalmente errada. Está errado, acabou, ele vai se prestar conta a Deus, ele vai ter as consequências da atitude dele. Aí você vai passar aquilo adiante, uma coisa que é ruim, que é mal, mesmo que seja verdade, você vai passar aquilo para frente? A internet hoje, o WhatsApp, né? As pessoas praticam algumas coisas aí, fazem algumas coisas erradas, aquilo cai na rede, a pessoa é massacrada, a pessoa tem que vir pedir desculpas publicamente, porque as pessoas criam isso de uma forma tão avassaladora sobre a vida de alguém, principalmente as pessoas públicas, que às vezes tomam algumas atitudes, que a pessoa tem que chegar de público e dizer, olha, eu não fiz isso por querer. Ninguém faz as coisas más por querer, tem as pessoas maus. Mas acontece às vezes da pessoa praticar isso. E quem transmite essa situação, né, é uma pessoa maldizente. Então é uma característica do mau caráter, ser maldizente. Pois bem, encerramos aqui essas de características. Vamos ver as outras aqui. Eu tenho Provérbios 22, se você tiver com a Bíblia aberta aí. Volta um pouquinho mais, o 22:6 é aquele que eu disse, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, né? É o que eu usei lá no princípio. Mas não é isso que eu vou colocar, não. A primeira que eu coloquei na lista é ser generoso, uma boa qualidade para um caráter bom. Generoso, Provérbio 22:9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. A pessoa generosa é aquela que divide o que ela tem com o necessitado. Ela dá do seu pão. E a ideia também eu tenho 10 pães aqui, está sobrando um aqui, eu vou até jogar fora. Vou pegar esse aqui e vou lá dar para o outro. Essa não é a característica de quem é generoso. A característica de quem é generoso é que eu tenho um pão para me alimentar. Vou partir o meio e dar àquele que tem necessidade. É uma característica um pouco diferente. O generoso é aquele que dá com um bom coração,
sem se preocupar com o custo, valor, se aquilo vai lhe fazer falta ou não. Ele quer ajudar a pessoa que está na sua frente. Ele tem essa bondade no coração. Ele é generoso, né? Ele é uma pessoa que dá de bom coração, que tem prazer nisso e tem alegria em dividir o que ele tem, sendo pouco ou muito. Alguns têm muito e dividem. A pessoa vai olhar, pô, ele tem, por isso que ele divide. Não. Quanto mais se tem, menos a pessoa quer dividir. Quem não tem um bom caráter, quem não tem um bom coração, quem não é generoso, não adianta se você tem milhões, você não vai querer dividir. E o generoso pode não ter nada, tem um pão para comer. É o que eu posso ter hoje para me comer, um pão para me alimentar o dia inteiro. Mas se alguém tiver necessidade e ele estiver próximo, ele vai então ceder a parte dele, uma parte dele para o próximo. Segundo, a característica de qualidade de um bom caráter, ser honrado. Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O bom nome é aquela pessoa que tem uma honra. Tudo que ele fala e tudo que ele faz, ele tem, é uma pessoa honrada, uma pessoa que cumpre as coisas que faz. A honra diz respeito a determinados tipos de pessoas que têm uma palavra só. Não depende o prejuízo que ele possa vir a tomar, da situação que ele possa enfrentar, se vai ser bom para ele nos relacionamentos, se vai trazer algum prejuízo de relacionamento com ele, algum prejuízo financeiro, algum prejuízo dentro da família, em algumas situações, mas ele vai manter a sua palavra, ter um bom nome. E aqui fala bom nome comparado a muitas riquezas. E o ser estimado também comparado às riquezas. A pessoa que é estimada, né, é uma pessoa honrada, que todo mundo gosta de estar próximo. É uma pessoa generosa, honrada, né, e que trabalha e que faz as coisas para que, pensando que o nome dele é mais importante. Quando nós aceitamos Jesus, nós trocamos o nosso nome pelo nome de Jesus. Então, devemos nós sair de cena para que o nome de Jesus apareça. Quando você faz as coisas, você é cristão, o que é mais importante é que o nome de Jesus está à frente. Se você é cristão, a pessoa vai olhar para você e falar, mas aquele cara não é crente e está fazendo tal atitude? Está aí se prestando a fazer isso? A ter um nome sujo, às vezes na praça, por alguma situação? Então, ele é estimado? Não, ele não é estimado. Uma pessoa antes, com algumas más condutas, iracundo, enganador, preguiçoso, mentiroso, isso não é ser estimado. Isso depõe contra a sua honra. E o ser honrado é trabalhar todas as características juntos. Agora, Provérbios 27, vamos passar para o próximo. Característica, ser humilde, 27, versículo 2. Seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. A característica aqui é humilde, ter humildade. E ter humildade não é aquela pessoa que não tem condições nenhuma de fazer as coisas, mas é colocar o outro acima dele. É colocar, às vezes, a necessidade do outro em determinados momentos ou em situações acima da dele. É se colocar como servo dos outros. A característica de servo, de mais humilde que Jesus nos deu de exemplo, foi lavar os pés dos discípulos, né? Falei isso há pouco tempo, ou na última live. Foi ele servir os outros. E a característica de humildade é essa. Se colocar debaixo da orientação do outro. Claro que desde que sejam coisas honestas, sinceras, verdadeiras, que sejam coisas que não depõem contra a sua integridade, a sua honra. Aí expressar ali, estar debaixo da orientação da pessoa, fazendo aquilo lá. Então a humildade fala sobre não eu me exaltar, não eu falar de mim mesmo, não eu me colocar em evidência em algumas situações, mas estar humilde, debaixo da vontade das outras pessoas em determinados momentos, em determinadas situações. Fazer o outro superior a mim mesmo. É um conselho que a Bíblia nos diz. E o quarto e último aqui, honestidade. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama,
porém os beijos de quem odeia são enganosos. A honestidade em todas as coisas é uma característica importantíssima para o caráter cristão. Ser honesto nas coisas que você faz, ser honesto nas coisas que você tem, ser honesto nas pequenas coisas, no troco, sobrou 10 centavos, 50 centavos, você recebeu a mais, você deu a mais, você fez alguma situação que precisou ser honesto, mas você vai se prejudicar com aquilo, então você precisa ser honesto. A honestidade é importante, né? Melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Às vezes você precisa até repreender alguém. Fala assim, olha, eu não gostei da sua atitude porque está fazendo isso. Isso me magoou, me machucou, isso não é bom. Ou vai chegar uma pessoa e falar, o que você está fazendo é errado. Ah, vou perder a amizade se eu falar isso. Tente falar com amor, tente falar com jeitinho, tente explicar a pessoa. E se você ganhar ela conversando, né, de ela estar fazendo alguma coisa errada, é um irmão da igreja, a palavra nos diz que eu vou ganhar ele para Jesus. Ele vai enxergar isso através de Jesus na sua vida. Você vai repreender ele, mas é uma repreensão, o falar a verdade, o ser honesto, principalmente em momentos críticos ou em algumas coisas, dificuldades, você vai ganhar ele. A Bíblia diz isso pra gente, né? Fala que você vai até o seu irmão, se não ouvir, você leva alguém junto com você para conversar com ele. Se ele não ouvir você, irmão, você leva para a igreja. Se ele não ouvir nem a igreja, não quiser ter esse conselho, então você pode descartar até como irmão e cristão, como alguém que serve ao Senhor Jesus. Porque ele não quer dar ouvidos ao conselho de pessoas que estão se guiando pela palavra de Deus. Então, a honestidade é importante. Encerramos aqui essa lista. Queria que você pudesse fazer essa autoanálise que nós falamos e observar esses pontos que nós dizemos aqui. São características que você tem. É a índole, é a natureza, é o seu temperamento. Tem um temperamento do colérico, uma pessoa explosiva por natureza. Mas a gente pode mudar isso, né? Essa minha de eu ser muito fechado, muito quieto, né? Eu tenho mudado isso aí. Às vezes a pessoa reclamava até de, passa perto e não cumprimenta, não dá. Então eu já mudei isso. Eu entendi e mudei essa situação. Então você tem um temperamento que é inerente ao seu caráter. Já está junto com você, você já nasceu com ele. Que são as pessoas que são mais brincalhonas, outras que são mais fechadas, algumas que são mais explosivas, algumas que fazem muitas brincadeiras. É o caráter da pessoa, é o jeito dela ser. Só que você tem que moldar ele à palavra de Deus, ao que você conhece de Jesus, ao que ele tem nos ensinado, e você pode ir tirando as coisas que são más. Porque o caráter cristão é composto por boas qualidades e más. As más têm que cada vez diminuir mais e aumentar as boas. Gálatas 5 fala sobre essa lista dos frutos do Espírito e traz para a gente, Gálatas 5, os frutos do Espírito que nós precisamos cultivar. Quando nós temos o Espírito, nós temos condições de dar esse tipo de fruto. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Ele espera as coisas resolver com bastante paciência. Benignidade, expressa o bem às pessoas. Bondade no coração. Fidelidade. Mansidão, né? Não se ira, não é iracundo, não briga por qualquer coisa. Tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, as características do caráter cristão, né? E isso aqui são os frutos do Espírito que ele nos dá condições de podermos expressar. Então, quando vem alguma situação que está fora do nosso controle, podemos aqui nos fiar na palavra, em Jesus. Pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso, que eu não estou conseguindo sozinho. E aí a gente vai podendo mudar isso a cada dia. Amém? Então, estamos aqui encerrando essa aula. Agradeço aí você que está nos assistindo, né? E que vai assistir essa aula futuramente também, que isso é para a escola dominical de domingo, eu gravo um dia antes, a gente postar lá. Tem sido muito bom, né? Poder compartilhar com vocês, que ela alcance e a palavra tenha falado do teu coração, tá? Tenha um bom descanso nesse dia, um bom domingo. Se for um domingo que você estiver assistindo isso aí, você pode estar assistindo em outro dia, né? A gente se prende a esses detalhes aí de quando eu dava aula na escola dominical, né? Tem essas frases que quando está na live ou quando está gravando alguma coisa, nós temos que suprimir, né? Mas Deus abençoe a sua vida. Amém?